Estamos aqui, pessoal, novamente para mais uma aula. Hoje aceitei o desafio aí. Então aqui estou com a lição juvenis, né? Lição número 10 do professor. Eu vou dar a lição número 2, tá? O título da lição é Conhecendo Jesus de Nazaré. Quando eu fui consultado, queria dar essa aula, eu disse, poxa vida, mas é difícil. Mas vou aceitar o desafio, é outra lição, eu leciono para a lição dos pré-adolescentes, mas vou aceitar o desafio. Quando eu vi que era sobre Jesus, me deu uma alegria muito grande, porque todo cristão, irmão, quando ele fala sobre Jesus, ele tem que ter alegria, ele tem que ter prazer em falar em Jesus, o Cristo que ele segue. Então nós vamos ver aqui a lição número 2, Conhecendo Jesus de Nazaré. Então eu vou passar rapidamente aqui para você é explicar o porquê de Cristo ser o Verbo. Outra coisa, apresentar a vida pré-ministerial de Jesus e definir as expressões Filho do Homem e Filho de Deus. Vou fazendo umas perguntas aqui no início, para vocês que estão ali na lição. Eu gosto de seguir a lição, vocês podem ver ali tá aqui na introdução, que diz assim, ó, quem foi Jesus de Nazaré? Por que ele se sujeitou a vir ao mundo? Por que ele se sujeitou a viver como um simples homem para salvar pecadores? Por que ele é chamado de Verbo? Como posso também ser chamado de Filho de Deus? Tantas perguntas, com respostas simples, porém profundas. Nessa lição nós vamos estudar isso, então. Vamos tentar passar para vocês alguma coisa aqui para ajudar vocês na preparação da aula de vocês. Então, no item 1, tá? Vocês vão ver ali, e o Verbo se fez carne. Isso aí é até engraçado, porque quando eu era criança, quando dizia, o pregador falava, e o Verbo se fez carne, eu pensava, meu Deus, mas Verbo, o que o português tem a ver com a Bíblia, aquela coisa de criança, né? Eu achava muito engraçado. E custei até chegar e aprender corretamente o que quer dizer o verbo, o que a Bíblia estava querendo dizer com isso, Talvez você ache meio complicada essa ideia de verbo, no entanto, não é tão complicado assim. É só lembrar a aula de português, É simples. Verbo, segundo o dicionário, é a palavra que expressa a ação. Cristo é o verbo porque é por meio dele que tudo se fez. Então nós vemos, quando Cristo veio, até quando diz assim, que o Verbo se fez carne. O que acontece? Que Deus veio agir entre nós como um ser humano. Nós temos diversas demonstrações, já que Deus se manifestava aqui, mas não como humano. Deus se manifestava como? Temos exemplo lá em Gênesis, quando Deus fez homem, ele disse, façamos o homem. É Deus agindo aqui na terra. Quando ele fez tudo aqui, era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo aqui na terra. Então, trocando por miúdos, é isso, é Deus se manifestando aqui na terra através de Jesus. Mas Jesus deixou de ser Deus? Não. Mas ele se absteve de ser Deus para ser humano, para ser um igual a nós, sentir o que nós sentimos. É difícil, eu estava lendo a respeito de Jesus, de tudo da vida dele aqui na Terra. É muito difícil alguém que deixar de ser Deus para se sujeitar a ser um homem, sofrer o que ele sofreu aqui na Terra, simplesmente por uma coisa. Porque ele estava pensando em mim, estava pensando em você, em salvar a humanidade. Para que o plano de Deus fosse perfeito, o plano de salvação de Deus fosse perfeito, Jesus tinha que passar por aqui, tinha que se fazer homem. Então é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês, essa primeira parte aqui. Então aqui, Cristo é o verbo porque é por meio dele que tudo se fez. Lá no Gênesis estavam presentes Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E a Santíssima Trindade pode ser encontrada em toda a extensão de Gênesis a Apocalipse. A Santíssima Trindade vai estar presente toda a vida ali, sempre fazendo alguma coisa, em ação. Só que quando Jesus veio, quando Jesus veio para a Terra, essa ação começou a ser feita através de Jesus. Essa então é a primeira parte que nós vamos estudar aqui. Mas por que o Verbo se fez carne? Simples, é que ele ama tanto, por ele amar tantos pecadores,
tanto, amar a gente tanto, por Deus amar tanto a humanidade, foi que ele disse para o filho dele, Jesus, né? Vai lá para a terra, né? E te faz homem lá, ó. Você vai nascer, você vai ter uma vida de humano, né? E você vai lá mostrar como é que você consegue passar esse tempo todo sem ter pecado. Então, foi assim que Deus iniciou o plano de salvação das nossas vidas. O amor de Deus para conosco foi tão grande, e Jesus também, né, que ele disse assim, pai, deixa que eu vou lá resolver esse problema, eu vou lá morrer pela humanidade. É muito amor. E isso aí, nós temos que passar para o nosso adolescente, que Jesus, né, se sujeitou a ser um ser humano. Mas você diz, poxa vida, mas a gente tem que ter orgulho de viver. Claro que temos que ter. Mas pensa bem, como Jesus estava acima da gente e ele se sujeitou a ser um humano para que pudéssemos ter a salvação. O item 2 diz assim, e ele habitou entre nós. Algo que sempre me impressionou foi a forma como as pessoas mais importantes, muitas vezes, é muito difícil você conseguir, você chegar, se você trabalhar numa grande companhia, numa grande empresa, para você falar com o diretor daquela empresa, você, talvez se for assunto administrativo, você, não, eu consigo tranquilo. Eu vou lá, ó, o doutor fulano de tal, marquei uma, né, ou empresário tal, quero marcar uma hora para falar tal coisa que se refere à empresa. Agora, você conseguir marcar uma hora para você falar a seu respeito, seus problemas, é muito difícil. Você não consegue. Eu lembro que lá, como eu fui militar, a gente era muito raro a gente ter acesso ao comandante, porque existia toda uma cadeia de comando. Você tinha que chegar primeiro lá no, né, o seu chefe imediato, está acontecendo isso comigo, isso. Já com Deus, com Jesus, não é assim. Nós temos acesso direto ao Pai. Você pode chegar para Jesus, eu estou passando tal problema. Você explica, estou passando, mas como é que eu faço isso, Jesus? Como é que eu faço isso? É você, através da oração. Através da oração, você pode ter contato imediato com Deus. Você não precisa marcar hora. Você não precisa chegar assim, Jesus, eu vou marcar hora para falar contigo amanhã. Não, você dobra o seu joelho. Você dobrou o seu joelho. Através da oração, você tem contato imediato com Deus. É contato imediato. Não precisa esperar na agenda. Não tem esse negócio que diz, não sei se eu tenho tempo agora. Estou com um problema agora. Mas muitas vezes o adolescente pode dizer assim, mas professor, mas nem tudo é resolvido assim. Senão, lógico, nem tudo tem seu tempo. Muitas vezes nós queremos o quê? Nós queremos que as coisas se resolvam para amanhã. E muitas vezes, aquela história eu vi essa semana ainda eu vi um negócio anotado assim, uma frase que diz assim, durante a prova, o professor não fala com você. Você está fazendo uma prova na escola, você pergunta ao professor assim, esqueci tudo. Porque você está em prova. E muitas vezes nós estamos em prova, mas como é que você vai explicar para um adolescente que ele está em prova? Que o que ele está passando é para ele crescer espiritualmente. É isso que nós temos que pensar, irmãos. É isso que nós temos que chegar para o nosso adolescente e falar para ele, você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa ter uma vida consagrada a Deus. Porque a vida do adolescente é muito corrida. Ele é videogame, é não sei o quê, é televisão, é estudar, é não sei o quê, é curso de inglês, o pai bota um curso, o pai bota... Acaba, para Deus, acaba ficando o restinho ou quase nada de tempo. A vida é muito ativa. Eu fui adolescente. Eu me lembro que meu pai chegava e dizia assim para mim, ei meu filho, como é que é? E como é que está com Deus aí? Você já falou com Deus hoje? É isso que nós temos que passar para o nosso adolescente. Eu sempre me preocupei muito com o nosso adolescente, de chegar para dizer para ele assim, ei, como é que está a tua vida com Deus? Você já teve uma experiência com Deus? Não é possível nós termos um adolescente dentro da igreja que não teve nenhuma experiência com Deus. Pessoas vazias, pessoas que... Aí o que acontece? Quando você vê esse adolescente já não está mais no nosso meio, já perdemos ele para o mundo, para as coisas que o mundo oferece.
Então Deus está no nosso meio, está aí para nos ajudar. É só você. Mas como é que eu vou chegar para um adolescente? Eu sempre dizia para os meus adolescentes assim, ó, se você não tiver motivo nenhum para orar, não tenho nada, então eu vou dar um motivo para vocês. Eu dizia para eles assim, ó, ora para Deus diminuir o nariz do professor aí, o nariz do professor está grande, aí vocês riam de mim, né? Aí chegava assim, então começa com 2 minutos. Ah, mas professor, manda teu aluno orar 1 hora. Não, ora 2 minutos. E depois, quando eu chegava, eles diziam, professor, essa semana eu consegui orar 5 minutos, consegui ler a Bíblia. Nós temos que incentivar, porque o nosso adolescente tem que ter experiência com Deus. Ele tem que sentir Deus presente na vida dele. Sem Deus, sem Jesus na nossa vida, não somos nada. Precisamos ter esse contato com Jesus todos os dias. E isso que nós temos que passar para nossos adolescentes. Agora imagino quanto Jesus é mais importante que qualquer pessoa. E nós conseguimos falar com Ele a qualquer momento. Uma pessoa tão importante, Deus, e a hora que nós quisermos. É só chegar, dobrar o joelho e falamos direto com Ele. Né? Então Ele escolhe ouvir, Ele escolheu ouvir e dedicar 33 anos. 33 anos da vida dele para nós. Jesus podia ter dito, pai, vou ficar aqui, tá, né? Já sabia como é que era viver aqui na Terra. Mas ele não, ele preferiu, vou lá sentir, vou lá ver como é que é. Vou passar aquilo lá, vou lá para escutar, ver o que aqueles homens têm para me falar, o que eles têm, como é que eles vivem. E veio aqui e mostrou para nós como é que se vive aqui e uma vida sem pecado. O item 3, Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus que foi manifestado ao mundo, né? Isso está lá em João 20:31, que nós não vamos ler aqui agora, você lê lá na hora de preparar a sua lição, né? Para cumprir na cruz o plano da salvação da humanidade. No Evangelho de João, Jesus nos faz declarações maravilhosas acerca de quem Ele é, o pão da vida. Então, a primeira coisa que Jesus fez, Ele fez muitas declarações para nós. Primeira coisa, Ele disse, eu sou o pão da vida. Ele quer dizer o seguinte, o que é o pão da vida? É quem tem Jesus, nada vai faltar. Né? Outra coisa que ele disse, que ele botou lá, eu sou a luz do mundo. Outra característica de Jesus, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a vida e a videira verdadeira. O Jesus apresentado por João é o único meio de salvação para o ser humano, pois ele é o Filho de Deus que morreu pelos pecadores. E sabe por que Jesus morreu no nosso lugar? Porque Deus ama a você de forma totalmente inimaginável. E dessa forma deu seu Filho unigênito para que você, crendo, venha a ter a vida eterna. O amor de Deus não tem como medir. Esse tal maneira quer dizer que não tem como medir. Não tem como você chegar a dizer assim, ó, Deus ama assim, ó, Ele ama muito. Não, é de uma maneira tal que Ele mandou o seu Filho. Eu tenho 2 filhas, se chegasse e dissesse, ó, tu vai mandar uma filha tua lá para o pessoal, para não morrer, tá, fulano lá, você vai dar uma filha. Não ia morrer todo mundo, porque eu não ia ceder minha filha. Agora Deus cedeu o seu Filho, né, porque estava no plano de salvação, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Seu Filho veio aqui, morreu, viveu aqui, morreu, para quê? Para que se cumprisse a palavra. Que a palavra de Deus se cumprisse, as profecias, né? Que é o livro de Isaías, que é o livro das profecias, para que se cumprisse tudo isso, Jesus teve que vir. E Jesus teve que morrer. E foi isso que ele fez. Foi isso que Deus fez. Entregou o seu único filho. E ele foi apresentado por João Batista, né? Quando João disse assim, eu batizo, né? Os batizo com água, mas está vindo um aí, vai batizar vocês com fogo. Então é diferente. Então João Batista foi precursor. E João Batista nunca se colocou mais do que Jesus. Ele disse assim, ó, antes que eu existisse, esse aí já existia. Então a humildade de João Batista, né, a consciência que ele teve, que ele foi o
precursor, foi aquele que disse, olha, para se cumprir as Escrituras, eu estou batizando vocês hoje aqui mas vai vir com água, mas vai vir um que vai batizar vocês com fogo. Continuando aqui, mais um item aqui, e você também é filho de Deus? Então, como é que eu me faço para me tornar filho de Deus? Como é que eu faço para me tornar filho de Deus? Eu tenho que aceitar a Jesus. Eu tenho que passar pelo novo nascimento. Se eu não passar pelo novo nascimento, não vou ser salvo. Não vou me tornar filho de Deus. Então, primeiro passo que você tem que falar para o seu adolescente, quando chega lá, mas, meu adolescente, mano, falo para eles não... Não, chama eles na responsabilidade. Primeira coisa que você tem que ter, né, no seu coração é o amor que você tem que ter por essas pessoas para que elas aceitem Jesus. Você tem que ter no coração assim, a responsabilidade de passar para eles que Jesus é a única saída que tem para a humanidade e que não tem outro caminho. Não tem outro caminho que nos leva ao céu a não ser por Jesus. Então você tem que chegar e dizer, botar para eles, né? Botar na mesa, olha, é isso aqui, ou você aceita Jesus, ou não tem salvação. A salvação, ela implica no novo nascimento. Como é que é o novo nascimento? Como é que eu faço isso? É você aceitando Jesus. A sua vida é transformada. A pessoa que roubava não rouba mais. Mas será? A pessoa é transformada. É muito difícil. Mas, poxa, a vida tem tanta gente aceitando Jesus, mas não muda a vida. Aí, será que houve um novo nascimento? Então é um compromisso que nós temos que ter. Nós temos que levar o nosso adolescente a ter esse compromisso com Deus, para que ele possa aceitar a Jesus, que ele aceite que Jesus veio, se fez homem, que Jesus, né, desceu do céu, veio aqui, veio para a terra, para que nós pudéssemos ter o quê? A salvação. O principal que Jesus veio, esse mundo não foi para curar. Mas os judeus esperavam outra coisa, estão esperando lá ainda. Não, Jesus veio ao mundo, o principal de tudo é que para que nós pudéssemos ter a vida eterna, o direito de vida eterna, para salvar o homem. Foi o plano de salvação de Deus. E alguém tinha que morrer. E quem morreu foi o Filho de Deus. Veio à terra, se fez homem para nos salvar. Precisamos chamar nossos adolescentes à responsabilidade. É muito bonito cantar, levantar a mão, se emocionar, muito bom. Mas será que eles vivem realmente uma vida com Deus? Será que eles são realmente convertidos? Qualquer ventinho, qualquer coisa que passa no mundo está levando eles. Será que eles têm base espiritual? Será que o meu adolescente realmente, ele conhece, será que ele sabe que o sacrifício que Jesus fez por ele foi pensando nele? É isso que nós temos que passar para eles, meus irmãos. Para que eles possam ter a responsabilidade, para que eles possam sentir que realmente Jesus fez tudo isso. A vinda dele aqui para esse mundo não foi em vão. Então o coração de Jesus era um coração puro, né? Era um coração muito puro. Todos que andaram com ele disseram assim, não vimos, só tinha elogios. Será que, né, não tem o que acusar esse homem? É homem reto. Né? Pedro, que era todo agitado quando estava lá, o que acontece? Jesus chegava e disse, calma, não é assim. Não tem que... Ele quis enfrentar os guardas, Jesus disse, não é assim, calma aí, Pedro. Tu vai me negar ainda, rapaz. E Pedro negando a Jesus. E Jesus ainda amou ele tanto que perdoou ele. Quantas e quantas vezes nós, né, queremos agir, a gente pensa, poxa, mas por que Jesus passou isso? Porque era o plano de salvação. Se ele tivesse desistido, nós não estávamos salvos. Outra coisa, né? Jesus possui um coração sereno. Será que nós, né, qualquer coisa, eu sou bonzinho, mas tocou no meu calo, sai de perto de mim, né? Será que realmente nós estamos seguindo os passos de Jesus? A palavra do homem é o modo.
A palavra do homem é o modo de ele se exprimir, de se comunicar, de ser consciente com seus pensamentos. Então, como é que você comunica com as pessoas? Através da palavra. A pessoa te conhece quando você conversa com ela. Você olha uma pessoa, muita gente tira. Eu conheci um empresário, aliás, um diretor de empresa, que o chefe dele chegou assim, olha, aquele fulano lá, o rapaz tinha um cabelo grandão, disse aqui no escritório ele não pode ter esse cabelo assim, e tu vai lá e diz para ele que ou ele corta o cabelo ou ele vai ser demitido. E esse diretor da empresa disse assim, puxa vida, o patrão me pediu uma coisa dessa, eu vou ter que demitir, é um dos melhores funcionários meu. Mas o patrão não sabia da vida daquele rapaz. Aí esse diretor da empresa chegou e disse assim, ô jovem, o patrão mandou você cortar o cabelo, porque você, aqui no escritório, aqui na empresa, todos têm o cabelo cortado, assim, o cabelo dele, fazia lá um rabo de cavalo grande e tal. E ele chegou e disse, olha, ele disse para aquele diretor assim, aí ele puxou o cabelo para trás assim, eu não tenho uma orelha, por isso que eu deixo o cabelo crescer. Aí o gerente foi lá, falou com o diretor da empresa, foi lá falar com o dono, disse, olha, acontece assim, ele não tem uma orelha, por isso que ele usa o cabelo comprido, mas se você quiser, para ele não perder o emprego, ele vai cortar o cabelo. Ele disse, não corta não, deixa ele assim, porque conheceu o problema dele. Muitas vezes nós não conhecemos as pessoas e queremos, é natural do homem fazer, deixa essa pessoa de lado, não, esse não faz isso, não. Precisamos conhecer as pessoas. E Jesus jamais fez acepção de pessoas. Jesus amou a todos. A todos. E muitas vezes nós erramos porque não conhecemos Jesus. Muitas vezes nossos adolescentes estão saindo do nosso meio porque ele não conhece Jesus. Precisamos fazer os nossos adolescentes conhecer Jesus, ter uma vida com Deus. Mas a vida deles é tão agitada, meu irmão, deixa só quando eles vêm aqui na reunião, aqui não. O contato com Deus tem que ser diário. Só para concluir aqui, agora que a gente já conheceu melhor Jesus de Nazaré, o verbo que se fez carne, que Jesus veio, o verbo quer dizer que se fez carne, que Deus veio agir entre nós, não espiritualmente, mas como homem, veio aqui. Então nessa lição podemos perceber o quanto Deus nos amou e entregou o seu Filho unigênito para que pudéssemos ter vida e vida com abundância.